Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aprendendo como manter a unidade, a fraternidade com os nossos irmãos. Aqui em Salmo 133 diz: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade ou em unidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola das suas vestes sacerdotais. O que Deus quer dizer com isso? Ele quer dizer que Arão, isso aqui é o reflexo do ministério de Arão. Arão, ele era o mediador entre o povo e Deus. Ele era responsável em manter a paz e a comunhão entre os povos e também entre Deus e os homens. Então ele tinha um ministério muito difícil, porque nós, para poder manter a comunhão e a paz com todos, não é fácil, ainda mais a comunhão e a unidade em nossa família. É muito complicado. Porém, Arão, ele nos mostra como que ele conseguia ser um mediador entre Deus e os homens com excelência. Aqui em Êxodo 29:7, diz que os sacerdotes, quando eles eram os mediadores entre o homem e Deus, ou entre as pessoas, eles tinham que fazer o quê? Um rito de purificação. Era derramado um bálsamo sobre a tua cabeça, e esse bálsamo descia até a sua barba e alcançava as suas vestes sacerdotais. Então isso era um ritual de purificação, onde todo o teu corpo era banhado com esse bálsamo. Por quê? Descia primeiro na cabeça, porque a mente do sacerdote, que era o mediador, ela tinha que ser transformada. Ela não podia ser uma mente contaminada. Então era jogado na cabeça, né? Como se fosse uma unção, um bálsamo ali. E aí descia pelas suas barba, que significava autoridade, e alcançava suas vestes sacerdotais. Ou seja, a sua roupa, ela tinha que ser o quê? Trocada. Tinha que tirar aquelas vestes manchadas, com pecado, com mancha, com mácula. Então, era como se ele trocasse as suas vestes, colocasse umas vestes limpas, sem mancha, sem mácula, totalmente purificada. Somente assim ele recebia um dom, um poder de Deus, para conseguir ter equilíbrio no meio das pessoas e conseguir ali estar entre Deus e os homens. Então, olha só como que era feito esse ritual. Isso daí era feito com os sacerdotes, e Arão era o sacerdote, ele era o mediador entre o povo e Deus, ele era um agente de transformação. Então era ele que tinha que ser o ponto de equilíbrio no meio do povo. Ele que tinha que trazer a unidade, a comunhão, tinha que levar o povo, né, a olhar para o Senhor, porque Moisés, ele era o quê? Ele tinha relacionamento íntimo com Deus. Porém, para que pudesse passar as mensagens que Moisés trazia do monte, Deus então colocou Arão nessa função. Então muitas vezes nós estamos tentando trazer a unidade para nossa casa ou manter a unidade com os nossos irmãos e a gente não se prepara. Perceba que a gente deseja manter a paz com todos, ou manter a comunhão e a unidade, a fraternidade com os nossos irmãos. Mas muitas vezes se torna difícil. Por quê? Porque a gente não se prepara. Nesse ritual de purificação era derramado um bálsamo. Porém, hoje, quando a gente se retira para se purificar, para se preparar, para buscar a presença de Deus, o bálsamo hoje significa o sangue de Jesus. Então, quando a gente busca verdadeiramente essa intimidade com Cristo, na madrugada, no jejum, na leitura da palavra, a gente pede pelo sangue de Jesus todos os dias: Senhor, derrame sobre mim o teu sangue, purifica a minha mente, meu coração, as minhas vestes. Essa oração, ela tem que ser feita, porque a Bíblia diz que aquele que invoca o meu nome será salvo. Então, todos os dias nós temos que ter esse relacionamento íntimo com Jesus. Isso é um ritual de purificação. É quando você mantém um relacionamento íntimo. É quando você deseja conhecer Jesus, não apenas de ouvir falar, mas de poder de caminhar com Ele, de ter intimidade, de ter relacionamento, de poder realmente estar ali próximo de Deus dia a dia.
Então isso é um ritual de purificação. Então muitas vezes nós queremos levar ali a paz para o nosso lar e a comunhão, ou levar muitas vezes a nossa família até Deus. Queremos que haja aquele ponto de equilíbrio, queremos que tenha comunhão entre Deus e a nossa casa, a nossa família, ou no meio do nosso trabalho. Porém, muitas vezes nós não estamos nos preparando para isso. A gente cobra das pessoas que elas escutem o que a gente está falando. Porém, para a gente ser boca de Deus nesta terra, tem que ter um preparo, tem que ter uma dedicação, a gente tem que se entregar de cabeça em tudo isso. A gente tem que realmente fazer como o Arão fazia, o sacerdote fazia. Ele se preparava para poder estar diante do povo. Porque ele sabia que quando ele abrisse sua boca, se ele não estivesse com o poder e com a unção, com o preparo, o povo não ia ouvir, o povo não ia receber. Então, para que as palavras saiam com unção, para que as palavras saiam com poder, saiam com autoridade, saiam com o sobrenatural, saia da nossa boca, a gente tem que estar preparado. Tem que ter um ritual de purificação. A gente tem que fazer o jejum. Olha a importância do jejum. É quando você mortifica a tua carne não te domina mais. Mas quando você é livre das coisas da carne e você está o quê? Alinhado com as coisas do céu. Então é para você vivificar o teu espírito e mortificar a tua carne. Esse é o objetivo do jejum. E quando a gente faz propósitos, a gente tira algo que a nossa carne está acostumada. Então ali a nossa carne não fica sem doce. Tira o doce dela. Isso é um propósito. É você realmente estar no propósito. Mostrando à carne que quem domina é Deus. Então muito importante você receber esta palavra. Muito importante você entender que a gente tem que se preparar. Não é de qualquer maneira. Não existe coisas na Bíblia relaxadamente. Tudo tem que ter um preparo. Então que você receba esta palavra, a gente possa entender que Deus está falando, é muito lindo mesmo quando os irmãos vivem em unidade, é maravilhoso. Daí ele é como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola das suas vestes sacerdotais. Então aqui Deus está mostrando para nós. Vai observar a vida de Arão. Como que ele conseguia ser esse mediador com tanta excelência? Esse pacificador entre o povo e Deus. Então vai examinar como que era a vida de Arão, como que ele conseguia. Às vezes a gente está querendo trazer isso para dentro de casa e não está conseguindo. Ou às vezes não consegue ter paz, ter comunhão com as pessoas aí fora. Ou às vezes tudo que você fala sobre Deus parece que ninguém recebe. Por que será? Aleluia. O porquê será? Será que é porque nós não estamos nos preparando como Arão se preparava? Estamos querendo às vezes enfiar a goela abaixo o evangelho e as pessoas têm que receber. Só que às vezes a nossa palavra não tem unção, a nossa vida não testifica o que a gente está falando. A nossa mente ainda é uma mente que não foi transformada. Nós não temos autoridade, nós não usamos a autoridade, porque barba simbolizava autoridade. Não que a gente tenha que ter barba, as mulheres, mas significa que a pessoa tem que usar a autoridade. Quando falar, fale com autoridade. E depois ele fala, e depois desce para as suas vestes sacerdotais, ou seja, as nossas vestes não pode estar manchada, não pode estar com mácula, não pode estar suja. Que testemunho que nós vamos dar? Temos que ter umas vestes limpas, purificadas. Temos que verdadeiramente estar próximo de Deus, viver o que falamos. Isso é muito importante. Então que a gente receba nessa manhã esta palavra e se prepare para ser o mediador na tua casa, o mediador no teu trabalho, o mediador na sua congregação. E o que é o mediador? Você pode se perguntar, O mediador é aquele que está entre Deus e o povo e os homens. É aquele que consegue trazer o equilíbrio entre o céu e a terra. É aquele que está disposto a pagar os preços, a ser ali uma referência para esse povo da terra e poder estar ali diante de Deus e levar ali as petições do povo, trazer a paz, o equilíbrio, ser um agente de transformação.
Isso é um mediador. Então que você receba esta palavra. Eu te cubro com o sangue de Jesus e eu declaro que nós somos todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.